Meu amigo Júnior Oliveira, não dá para entender a revolta por parte desse motorista. E a vítima conversou com a gente, né? Sim, Rafa, nada normal, nada natural o comportamento desse motorista de aplicativo, né, por aplicativo, que estava trabalhando, atendendo ali a passageira, atendendo as clientes dele, não só da plataforma que é responsável pelo serviço ou dona do serviço. São duas passageiras, viu, Rafa, que estavam nesse veículo, como você mostrou aí nesse vídeo, o momento da revolta, do momento da bem alterado esse motorista quando foi questionado sobre a mudança da rota, ou seja, o destino, e aí ele fez um outro caminho totalmente contrário ao que a passageira estava habituada, ou as passageiras. Isso começou porque, na verdade, foram duas chamadas, ou chamada dupla, ou duas paradas, como consta lá na plataforma, como os usuários já estão acostumados a fazer. Primeiro foi a amiga dela, que mora em um outro bairro, fez o pedido da chamada, ou seja, o pedido da corrida, e houve o segundo endereço, que era a casa dessa passageira, dessa moça que fez aí essa gravação, mostrando o motorista bastante alterado. Ela contou pra gente, Rafa, hoje de manhã, a gente conversou com ela, que no primeiro momento, quando entrou no carro, foi recebida pelo motorista, a colega também disse que a cumprimentou no primeiro embarque lá no bairro, e aí estava tudo tranquilo, seguindo pelo caminho destino na região do bairro Tiberi, local onde as duas trabalham. E, num determinado momento, essa passageira que fez a gravação percebeu que o caminho estava diferente. Tinha duas alternativas, uma pela BR-365, outra ali passando por dentro ali, sentido ao Nossa Senhora Aparecida, acesso também a Rondon Pacheco, até chegar ao destino final delas, e ela percebeu que a rota estava totalmente diferente. Tentou conversar com o motorista no primeiro momento, ela percebeu ali um silêncio, mas pouco tempo depois houve essa revolta. Esse motorista que chegou ao ponto de bater no volante, xingar alto, falar muitos palavrões. A gente teve até que interromper aí a gravação, porque não dá para a gente escrever o que esse homem disse para essas duas passageiras no momento da corrida, no momento da viagem. E hoje de manhã nós conversamos com essa passageira, ela ainda está muito assustada com essa situação, muito abalada, não seria diferente, porque, Rafa, primeiro, elas estavam ali sendo xingadas por esse homem que estava ao volante, o veículo estava em movimento. Então ela pensou o pior possível sobre o que poderia ter acontecido. Nós conversamos com ela e ela relata o sentimento nesse momento, depois de tudo que aconteceu, de cabeça fria. Ela fez um relato aí sobre como é que ela está se sentindo com esse tratamento que ela recebeu no interior do veículo. Dá um sentimento de medo, de revolta. Na verdade, eu não consegui digerir tudo. Toda hora eu fico lembrando e pensando por quê, né? Se realmente eu fui sem educação com ele, se eu fui grossa, porque no vídeo ele me chama de mal educado. Começa a questionar, gente, eu fui mesmo mal educada com ele, mas hora nenhuma eu fui. Ele deveria ter agido como profissional. Se eu fui mal educada, ele deveria ter me questionado. Olha, não é assim que funciona, né? Estou seguindo um caminho que eu acho mais fácil, ter me falado. Eu posso ir para tal lugar, porque é um caminho que eu não conhecia. Na verdade, ele estava ali, ele não é meu empregado, mas naquele momento ele estava ali para prestar um serviço para mim. Na hora que ele deixou o carro desligar debaixo do viaduto, eu fiquei com medo. Eu não sabia se eu pedia para ele parar o carro para a gente poder descer, porque eu estava com uma amiga, ou se ele, naquele momento, ele ia me agredir, porque foi na hora que ele deixou o carro apagar, virou para trás e já começou a gritar comigo. Aí foi onde que eu tive um choque de realidade, falando, não, isso está acontecendo comigo, eu preciso fazer alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a gravar ele. Esse foi o momento mais tenso da discussão, viu, Rafa? Porque em um determinado momento o motorista parou o carro, como ela contou pra gente aí, e a partir desse momento ela ficou ali pensando, bom, o que ele vai fazer a partir de agora, né? Se virou para trás e continuou, na verdade, com outros xingamentos e a questionando sobre a questão da rota. E esse foi o problema, viu, Rafa? A motivação da discussão foi essa, porque realmente ele saiu da rota e essa passageira contou pra gente que estava observando no telefone dele
dele, o aplicativo sempre mandando mensagens, o indicativo, mandando retornar, mandando cortar o caminho ou retornar ali pelo destino da rodovia. Enfim, foram várias e várias mensagens e a partir daí esse homem foi ficando mais alterado ainda ao ponto de bater no volante do carro e foi um dos momentos mais tensos dessa corrida, segundo a passageira. Vamos ouvir o segundo trecho da entrevista. Tava calmo. Ele só falou, eu tô indo pro seu local de destino, somente. Aí eu fui, questionei ele, falei, meu local de destino é no Tibere. Daí a gente tava lá no, acho que centro, não sei onde que é ali. Ele tava calmo, ele hora nenhuma, tanto é que quando ele começou a falar, a me xingar, ele não tava gritando daquela forma que tava no vídeo. Ele começou super calmo e ele foi alterando com o tempo, ele foi alterando. Foi quando eu questionei mais uma vez, falando que ele não estava seguindo a rota, que ele estava indo por um caminho muito distante e ele simplesmente ficou calado. Depois de um tempo que ele bateu, deu um soco no volante e começou a gritaria. Na hora que ele ficou calado, eu pensei, né? Não, agora ele vai seguir o GPS. Porque ele não falou mais nada, né? E eu falei, não, o senhor tá indo para um caminho muito distante que não tá no GPS. Aí foi o momento que ele olhou pro celular dele e eu pensei, agora ele só tem um jeito de ir, porque ele viu que agora eu percebi que estava fora da rota. Se ele estava com a intenção de fazer alguma outra coisa, naquele momento eu pensei, agora ele não vai estar mais. Foi na hora que eu entrei na rua do meu serviço que a gente ia parar, foi quando ele falou que eu era muito sem educação e eu perguntei para ele, falei, que horas que eu fui sem educação? Aí foi quando ele começou a gritar de novo, falando que ele não era meu empregado, que eu tinha que dar ordens era no meu carro, não no carro dele, mas hora nenhuma eu falei, olha, eu quero que você faz isso, você faz aquilo. Eu só questionei o porquê ele estava indo para uma rota que não estava sendo seguido pelo GPS. Aí foi quando eu peguei e falei, tanto é que no final do vídeo ele comenta uma conversa que eu tive com a minha amiga, que foi na hora que eu entrei no carro, eu falei, nossa, amiga, acho que a telhado do meu quarto quebrou, que alagou meu quarto tudo. Foi quando ele falou, vai arrumar a telha da sua casa que nem pra isso você serve. Exatamente, Rafa. Ele pegou essa primeira conversa das amigas, né, relatando aí do problema da goteira no telhado, no problema do telhado no quarto, enfim. Ele usou até isso aí para insultar essa jovem que estava ali no banco de trás com a amiga, infelizmente recebendo todo tipo de xingamento, todo tipo de insulto, e até agora elas estão sem entender o porquê disso tudo, porque no primeiro momento ali, quando elas perceberam que o motorista estava perdido, o intuito era orientá-lo, né, sobre o caminho que ela já está acostumada a fazer. E foi a primeira vez que enfrentou esse tipo de problema e é a primeira vez também que ela pega esse motorista, que as duas pegam esse motorista nesse trajeto. Por isso, toda essa surpresa, toda essa indignação e revolta também diante do tratamento que receberam. O Rafa, a vítima dos xingamentos, contou pra gente também que durante essa confusão toda tentou até acalmar a colega, né, do lado, tentando acalmar ali os ânimos, mas o homem estava totalmente transtornado, não resolveu. E nessa última parte da entrevista, ela dá detalhes aí sobre o momento em que desembarcaram, né, o que aconteceu. Mesmo assim, a gente vê no vídeo também, o motorista continuou com os insultos. Foi a primeira vez, tanto é que eu não acreditava que estava acontecendo, porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Nunca tive nada parecido. Muito pelo contrário, eu sou aquele passageiro que se o motorista conversar comigo, eu respondo, eu converso. Caso contrário, ele no canto dele e eu no meu. Eu avaliei, né, e coloquei lá, me deu a opção de colocar os motivos, né, porque eu estava reportando, mas não teve nenhum retorno ainda. Na hora, a única coisa que a gente pensava é que ele poderia capotar o carro, ele poderia bater um poste. A gente pensou de tudo, que será que ele ia mesmo deixar a gente no nosso destino? Mas agora a gente fica com medo. E a gente nunca passou por uma situação dessa. Agora é medo e revolta, né? Porque se aconteceu comigo, pode acontecer com outra pessoa e pode ser até pior. Eu questionei ele, foi quando eu já vi a hora
né, que já tinha passado muito do prazo previsto de chegada e que a rota não era a que a gente é acostumado a fazer. No aplicativo estava lá o horário de chegada? Sim, tem. 7h33 era a previsão de chegada. Já estava chegando, não estava nem na metade do caminho? Não, já era 7h40, foi quando eu questionei ele. Aí foi quando eu falei que eu estava atrasada. Mas eu não estava atrasado porque eu peguei o aplicativo atrasado. Não chamei de última hora. Foi porque ele ficou dando muitas voltas. Aí foi quando eu questionei e falei, né, que se ele poderia ir para um caminho mais rápido. Porque eu ia chegar no meu serviço atrasado por causa disso. Ele começou a falar, as pessoas, né, têm que parar de querer dar ordem. Né? Eu não sou empregado de ninguém, eu não sou seu empregado, eu passo pelo caminho que eu quero. Várias vezes no vídeo ele falou, eu faço o caminho que eu quero. Né? E aí foi quando ele começou a alterar, bateu no volante, deixou o carro apagar com a gente dentro do carro e já olhou para trás e foi a hora que eu pensei, agora eu vou ser agredido. Né? Se eu tivesse sozinho, poderia ter acontecido. Né? Acho que o medo maior dele foi por ter outra pessoa junto comigo. Quando caiu em si, a vítima dos xingamentos se deu conta, né, de que realmente estava em risco. O motorista alterado dirigindo o veículo, chegou em um determinado momento de parar o carro, foi realmente muito tenso. O Rafa, a nossa produção procurou a empresa, né, que é dona da plataforma que presta esse tipo de serviço de transporte aqui em Uberlândia. E nós temos uma nota aqui que eu vou ler para quem está nos acompanhando. Em nota, a empresa de aplicativo de transporte de passageiros informa que espera que motoristas, parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados. Essa nota é da Uber, viu, da empresa. Nos casos em que usuários sentirem que o tratamento dado pelo parceiro não foi respeitoso ou que desrespeitou os termos da lei, a empresa ressalta sempre a importância de reportar esses incidentes para que medidas necessárias sejam tomadas. Conforme explicado no Código da Comunidade da empresa, casos comprovados de motoristas que adotem conduta inadequada podem levar à perda de acesso à plataforma. É bom a gente destacar aqui que a vítima contou pra gente que procurou a empresa, enviou um comunicado, fez uma reclamação até mesmo através do aplicativo, ainda não recebeu resposta e na nota aqui a empresa também não fala se baniu ou não o motorista da plataforma. Esse é um ponto importante, uma dúvida que ainda está pairando sobre esse caso. Ô Rafa, hoje de manhã eu conversei com alguns motoristas por aplicativo aqui da cidade, até mesmo para a gente buscar entender esse universo, essa rotina. A gente sabe que é uma rotina bastante complicada, tem que lidar com o passageiro lidar com o motorista, e eles contaram o seguinte: a dúvida que eu tinha com relação a esse caso é sobre a motivação dessa discussão. A mudança de rota, é normal haver essa mudança de rota? O motorista pode fazer essa mudança de rota? Alguns motoristas contaram para mim que é uma questão de bom senso. Ou seja, se tem um destino já determinado, já programado lá no aplicativo, o motorista deveria seguir esse caminho que está traçado pelo aplicativo. Mas que não há, pelo menos por parte da empresa, nenhum impedimento de que o próprio motorista, junto com o passageiro, negociem outra alternativa ou uma outra rota, para livrar principalmente, por exemplo, de trânsito intenso. Ou seja, na opinião deles, o que vale é a boa conversa. E muitos também dizem, ou disseram para mim durante a manhã, que recebem também sugestões dos passageiros, analisam juntos ali uma alternativa de caminho. O que eles repudiaram são certos comportamentos, não só de motoristas, mas também de passageiros. Segundo eles, há muita gente sem paciência por aí e eles repudiaram também aí essa situação e, no entendimento deles, sempre tem que ter o bom senso para buscar uma forma aí de prestar o serviço da melhor maneira possível. Rafa. É isso, fundamental. Tem que ter bom senso. Porque às vezes você, meu amigo, tem uma alternativa diferente, que é mais rápida, que o trânsito é menor. Você pode chegar e informar o motorista. Ou o motorista pode mesmo informar, entender e ouvir todos os lados dessa história.